Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns dos partidos de Herodes para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-me, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Nossa saudação primeira a duas irmãs nossas católicas que vieram da Diocese de Espírito Santo, São Marcos, São Marcos, Nova Venécia. Irene e quem? Deucira. E Deucira. Tá certo. Vieram rezar conosco e também vieram pela um pedido, uma recomendação do Padre Francisco. Então ele está rezando conosco. Muito bem. A segunda leitura de hoje é uma carta que Paulo escreveu aos católicos, aos Tessalonicenses. Aqui vale a pena ler essa cartinha pela sua questão histórica. O Novo Testamento contém 27 livros. E o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi esta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso, pelo peso histórico que ela contém, seria muito interessante que nós lêssemos esta cartinha. Paulo aos Tessalonicenses escreveu duas cartas, a primeira e a segunda. Mas a primeira, o primeiro livro do Novo Testamento foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vale a pena conhecê-la. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho tratam da mesma coisa. A nossa relação com o poder constituído, a relação do cristão com a sociedade, a relação entre fé e sociedade, fé e política, e por aí se vai. E o Evangelho terminou com um versículo que se tornou um ditado popular: Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus. O versículo ficou muito conhecido, tornou-se um ditado popular. César, aqui nesta época, era o imperador romano. César hoje, então, é o poder, é constituído. César é o poder de uma prefeitura, o poder de um estado, o poder de um país. César aqui também são as leis de um país e por aí se vai. Então, como deve ser a nossa relação com a autoridade constituída, com as leis vigentes, nossa relação com a sociedade? Quem melhor hoje ilumina a nossa reflexão? Primeiro é o Catecismo da Igreja Católica, no 4º mandamento. Depois, a Constituição Federal nossa, de 1988, no artigo 5º. E também o Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. César e Deus. No primeiro momento, tudo
é de César, dê a César. O que é de Deus, dê a Deus. O que é da sociedade, dê à sociedade. E assim se vai. Então, no primeiro momento, tudo tranquilo. O quarto mandamento da lei de Deus, e o catecismo que nos ensina, diz para honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Ou seja, cuidar daquela nossa primeira comunidade. A família é a primeira sociedade. Então, a família de sangue ali, aquela nossa família bem pertinho de nós. Mas nós não somos ilhas, nós vivemos em uma outra grande família, chamada comunidade, chamada de sociedade. Então, como deve ser a nossa relação, a relação de um cristão nesta grande família? Aí o catecismo diz, quando se diz honrar pai e mãe, deve-se também alargar isto, deve-se também honrar as autoridades constituídas. Se tem leis que falam que todo cidadão deve pagar imposto, então paga-se imposto. Se tem leis que falam que todo cidadão deve votar, o cristão vota. Deve-se, quando se completa tantos anos, fazer o seu alistamento, o cristão faz. Então, honra-se a pequena família, pai e a mãe, mas também honra-se a grande família, a vivência em sociedade. Por isso, no primeiro momento, tudo tranquilo. E se por acaso, o que César estiver pedindo for contrário ao que Deus está mandando, o que fazer? Se por acaso as leis da sociedade forem contrárias aos princípios do Evangelho, o que fazer? Se por acaso a mentalidade de uma sociedade, de uma comunidade, ferir a consciência de um cristão, o que fazer? Interessante que a nossa Constituição pensou nesse momento. O artigo 5º da Constituição Federal é aquele grande princípio: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, etc, etc, etc. E aí vem o inciso 6º, que é inviolável o direito à consciência e à crença. É inviolável o direito à consciência e à crença. A própria Constituição protege a consciência, para não deixar que ninguém fira a consciência. Quem agir assim vai ter consequência na vida? Certamente sim, certamente sim. Mas a consciência de um cristão, de forma profunda, ela é formada com a orientação da palavra de Deus. E aqui vem a nossa recordação, aquele confronto que os nossos primeiros irmãos da fé, o nosso primeiro Papa com os apóstolos, aquele confronto que eles tiveram no início que o Evangelho estava sendo anunciado. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, registra isso. Pedro e os apóstolos estavam anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo pelas ruas de Jerusalém e mandaram prender Pedro e os apóstolos. Eles foram presos, depois um anjo veio, soltou e pediu, mandou que eles continuassem a pregação. E eles continuaram a pregação. Vieram soldados e novamente levaram Pedro e os apóstolos diante das autoridades. E as autoridades disseram: nós proibimos vocês de falarem no nome de Jesus, e vocês estão esparramando em todos os lugares. Nós proibimos vocês. E o nosso primeiro Papa, sem receio algum, cheio do Espírito, disse para todos: é preferível obedecer
a Deus do que aos homens. É preferível obedecer a Deus do que aos homens. Tem consequência quem age assim? Claro que tem. Nós sabemos o fim de Pedro. Ele depois foi preso, condenado e morto numa cruz de cabeça para baixo. Mas a esperança de Pedro estava em outro lugar. Pedro certamente trouxe no coração aquela palavra de fogo de Jesus dita em uma montanha: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, mentirem, injuriarem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amém. 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 Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que a mesma internet que nós dizemos que acaba com as vidas é a internet que me trouxe aqui hoje. Corações ardentes, pés a caminho. E pelos esses pés a caminhos que eu estou aqui hoje. Eu conheci o Padre Francisco através da internet, do nosso grupo de ataxia. Vocês sabem que a doença que acomete a família do Padre Francisco se chama ataxia e é a mesma que acomete a minha família. Então nós nos conhecemos através da internet e ele me disse que existia uma paróquia chamada Nossa Senhora da Oliveira. E o meu nome é Irene Neta de Oliveira Pianissola. Fiquei muito feliz em saber da notícia, porque a casa onde eu nasci, Padre, era simples, Senhor. Mas o que faltava mesmo era uma dose de amor. Uma pequena multidão habitava o lugar. Mesmo assim, o alimento nunca esteve a faltar, pois o chefe dessa casa, que era Oliveira, vivia para trabalhar. Mas os momentos de folga não sabia aproveitar. Infelizmente vivia sempre a se embriagar, assim trazendo a tristeza para todos nesse lugar. Na casa onde eu nasci, eu não quero mais voltar. E tudo que eu lá
lá vivi, lá mesmo quero enterrar e fazer de uma casa simples o meu verdadeiro lar. E é com muita alegria, então, que mudando a história da nossa geração, eu encontro Nossa Senhora da Oliveira e andei 24 horas de ônibus para estar aqui. Então, realmente, uma verdadeira missão. Mas eu estou com meu coração muito feliz e agradecido, tanto a Delcira, que me acompanhou, quanto a família da Bacelar, a família da Zezé, da Maria José, que me acolheu com muito carinho. Daqui a pouco eu estou indo daqui da cidade de vocês, mas com meu coração muito feliz. E vou deixar os meus livros. Eu era professora de matemática, quando eu me aposentei, Deus me tornou escritora. Vou deixar os meus livros para que vocês façam rifas, para que consigam comprar a caixa de som. Ok? Já que ela falou que o nome dela tem Oliveira, né? Oliveira. Apenas uma curiosidade. Quando eu completei um ano de padre, lá na paróquia Nossa Senhora da Zero, você sabe que meu nome é Padre Alexandro Olímpio dos Santos. Aí quando eu completei um ano de padre, as irmãs mínimas de Nossa Senhora, elas estavam lá na minha paróquia. Aí elas foram a Roma, etc., e ficaram sabendo que ia completar um ano de padre. Aí elas pegaram aquele quadro, a bênção que o Papa dá uma bênção. Então tem um quadro onde o Papa da época era Papa Bento, e aí estava lá o Papa Bento, manda uma bênção. Então trouxe lá do Vaticano um quadro com a bênção papal para os meus um ano de padre. E elas lá erraram meu nome. Então está lá, bênção ao Padre Oliveira dos Santos. Olha! Você sabe que o nome é outro. Aí eu estava comentando com o Dom Antônio, ele falou, já foi o Espírito preparando para lá. Tá bom, minha linda. Deus te trouxe, Deus permaneça contigo e Deus te leve. Amém. Certo. Se vire pelo avesso, tente se reinventar. Não permita que a vida comece a te sufocar. Sorrir ainda acho que sempre será. Tiro certo na hora certa, para a tristeza matar. Aproveite o que for bom para te acrescentar, pois o importante nessa vida tem que servir para somar. Não se ilude em ser feliz, uma hora vai passar. Pode crer que essa tristeza pra sempre não vai durar. Sorrisos, 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 e a fórmula mágica pra acabar com essa dor que vem do peito, que não te deixa sonhar. Sorrisos, 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 para ver o sol raiar e acreditar que a vida é linda, além da terra, além do mar. Sorrisos, 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 e a fórmula mágica pra